Os principais nomes do cenário político passam por aqui. Café com Política. Olá, eu sou Tatiana Lagoa e hoje eu vim aqui a Betim, onde a gente teve uma palestra maravilhosa com o professor Natanael dos Santos. O professor ele se dedica aos estudos da negritude e ele tem algumas teorias bastante interessantes para tentar reduzir esse racismo institucional. Super premiado, enfim, nem vou falar mais sobre ele porque eu quero já trazer de uma vez. Seja muito bem-vindo, professor. Eu agradeço, muito obrigado. É um prazer. Eu queria que primeiro o senhor abrisse a nossa conversa já falando da questão, uma coisa que me chamou muito a atenção na sua palestra, que é o racismo. Você fala, olha, o racismo existe, mas ele tem muito a ver com a falta de informação. O que você quer dizer com relação a isso? O que eu quero dizer relacionado à informação são coisas do nosso cotidiano que a gente não sabe. Eu sou um homem negro ou sou um homem preto. Pode dizer isso de mim porque eu sou. A única diferença é que eu não acho interessante você falar que eu sou da raça negra, porque eu não sou da raça negra, eu sou da raça humana. Não existe raça negra. E nós trabalhamos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, como raça negra e não como etnia preta ou etnia negra. Uma outra coisa que nos difere, que nos faz diferente, nós já somos diferentes, que a nossa diferença não faça a menor diferença desde que tenhamos informações. Você está me olhando aqui. Quantas vezes você olhou para o meu cabelo, principalmente na sua infância, e falou que cabelo difícil? Ou quando vai no pejorativo, na minha idade, era exatamente palha de aço. Quando vieram meus filhos, o cabelo bombril, e os meus netos, a Solan, você percebe que não mudou nada. Mas, na verdade, o meu cabelo, o nome do meu cabelo, no idioma banto. Mas você está falando no idioma banto por quê? Porque 56% da população brasileira é afro-brasileira. Então, falar no idioma banto seria muito normal, natural. No idioma banto, o meu cabelo é carapinha. A tradução da palavra carapinha para a língua portuguesa, super crespo. O meu cabelo é super crespo. Deveria ser chamado assim, ou crespo. Assim como a minha formação nasal. Minha formação nasal, de uma maneira muito pejorativa, é chamada de nariz chato. Não, gente. Eu tenho a formação nasal baixa. Por quê? O continente africano é muito quente. A formação nasal baixa possibilita eu transformar o ar de 45, 50 graus a temperatura ambiente do corpo. Isso me dá uma respiração perfeita. E uma explosão muscular fantástica. Quer uma prova? Os maiores velocistas de todos os tempos são negros. Agora imagine você aprendendo isso no 4º ano primário, ou melhor, na sua própria casa, assim como minha boca. Quantas vezes eu estou brigando com um menino, brigando por causa de uma bola, brigando por causa de uma disputa, as pessoas viram para mim e falam, beiçudo. Eu não sou beiçudo. Eu tenho a boca grande e os lábios grossos. Por quê? Porque no continente africano, no mesmo tempo que é muito quente, chega a fazer, em algumas regiões, 5 graus negativo na madrugada. E eu tenho uma gordura térmica na minha boca, que quando faz frio, fica frio. Quando faz calor, fica quente. Não sofre intempéries. Assim é minha pele. Pele preta. Por quê? Excesso de melanina. O preto não reflete a luz do sol. Queima menos. Imaginou se nós tivéssemos aprendido isso na nossa infância? Seria muito diferente, eu tenho certeza. Então, quer dizer, por meio da informação, que é o que o senhor está fazendo, por meio dessas palestras em escolas, como hoje aqui em Betim, conversou com estudantes de todas as escolas daqui públicas,
O senhor acredita que, por meio dessa informação, as próximas gerações podem ser menos preconceituosas. Até aí eu concordo. Agora, eu queria entender um pouco mais assim, no caso daquelas pessoas que já têm alguma informação e que crescem preconceituosas em função de benefícios, porque uma camada da população é beneficiada pelo racismo estrutural, né? Porque conseguem cargos melhores, enfim. Neste caso, qual seria a saída? A saída é o que a Lei 10.639 propõe, que é, primeiro, o ensino da história da África. Segundo, do afro-brasileiro. Terceiro, cotas. As cotas é algo que vem alicerçar, vem dar uma igualdade social. Porque, na verdade, o preconceito estrutural ele está muito ligado ao social. O sujeito, quando tem dinheiro, é negro ou não negro, ele tem uma penetração muito mais fácil, muito mais sólida em qualquer lugar que ele almeja. Do restaurante, do bom carro, ter funcionários ou não ter bens materiais. Isso traz um benefício, negro ou não negro. Logicamente que até o negro provar que ele tem alguma coisa, que ele é alguma coisa, tem uma diferença. O não negro nem precisa de provar muito. Mas acredito que as cotas é uma maneira de socializar. Porque assim, eu fiz aqui hoje uma palestra, e todos nós estávamos aqui, eu fiquei olhando quantas professoras negras como eu tinha na plateia. Quantas crianças negras como eu tinha na plateia. Então, o que acontece com a gente? O nosso social, ou seja, o negro ainda não está numa igualdade social. Tem mais um pouquinho, que a gente precisa entender isso. Eu tenho 68 anos. Se o papai tivesse vivo, ele teria 75 para 77. O vovô, pai do papai, teria 125 anos. O meu bisavô, 157 anos. A abolição, 135 anos. Em 135 anos, eu, negro, sem terra, sem bens, o que eu faço? Detalhe. Em 1938, que o negro teve direito à escola, sem carta de referência. Então, em 1938 para cá, faz a conta. Então, o meu social está atrasado. Por isso que eu acredito em cotas. Cotas para o funcionário público, cotas em mercado, cotas em loja, cotas na universidade, cotas em tudo quanto é lugar. Por quê? Porque o negro tem uma ascensão mais lenta em função do nosso histórico, que ninguém faz. Ninguém faz essa conta. Essa conta ninguém faz. É a linha do tempo. A gente pulou a linha do tempo. Eu estou aqui como uma jornalista negra, eu sou um pesquisador, coordenador e fundador, um dos fundadores do Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro da Unicamp, mas eu cheguei lá em 1987. Essa moça que está me entrevistando provavelmente estava nascendo. Então, agora veja bem você, quantas jornalistas negras nós temos? Temos, sim, temos, mas nós somos 56% da população negra. Agora, uma coisa que um assunto que o senhor toca que eu acho muito importante, essa questão das cotas. Queria ainda continuar um pouco nesse tema. Se a gente for parar para pensar, todo mundo teve algum tipo de cota, exceto os negros, durante um determinado período, né? Queria que o senhor, enquanto historiador, trouxesse um pouco esse resgate histórico
para mostrar, por exemplo, que os italianos, quando aqui chegaram, eles tiveram uma reserva de terras. Quando a gente tem um mercado que tem em sua maioria pessoas brancas ganhando mais do que pessoas negras, isso é também uma reserva, é uma cota institucionalizada por uma sociedade que tem essa visão um pouco racista. O senhor concorda com isso? Eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre essa questão de cotas, para não parecer que é uma coisa que está sendo criada agora, né? Não. É porque assim, as pessoas começam a olhar cotas a partir das cotas das universidades para negros. Mas vamos lá. A imigração italiana para o Brasil, ela foi baseada em cotas. Direito à terra, a títulos de terra, a montar comércio e incentivo da Itália e do Brasil. Os portugueses não precisam nem de falar. Tudo que tinha aqui era deles. Os japoneses também vieram com cotas, terras, escolas. Assim, os alemães também tiveram cotas. O africano que veio para cá não teve cotas. Ele veio para trabalhar. E essa coisa de falar que ele é escravo, apaga da mente. Ele veio como escravizado pelo conhecimento. Porque quando você olha toda a tecnologia no período imperial, você fica de cara. E quem foi que fez? O negro. Então o negro, quando termina o período da escravidão, ele não teve cotas. Nenhuma. Não teve auxílio nenhum. Muito pelo contrário. Ele foi para a senzala. Não. Quem veio morar na senzala foi italiano. Ele veio para morar na casa do preto, e a casa era a senzala. O negro foi para a rua. O negro foi para a rua de uma maneira escandalosa, com a roupa do corpo. Então, quando a gente fala em cotas, primeiro a gente tem que olhar a cota do outro, que teve. O negro, gente, muito pouco. E quando a gente fala hoje de cotas, não é cotas intelectuais, não, é social. O negro precisa da reparação social. É isso aí. Mas através do resgate histórico. Por quê? Eu quero falar de cotas e mostrar para você que o negro não teve as mesmas condições. Você nunca ouviu falar de escola para filhos de escravizados. Eu nunca ouvi falar. Agora, o senhor tocou na sua própria história, né, dizendo que nós negros tivemos uma parte da nossa história apagada, né, já que uma população foi traficada, teve toda a sua história destruída a partir do momento que chegou aqui no Brasil, né? Queria que você falasse um pouquinho de você nesse sentido. O senhor é um historiador e tenta fazer a diferença por meio, né, por meio de palestras, por meio da educação. Essa necessidade de buscar, de se reconectar com o seu passado, é uma explicação para a sua entrada na história, né? E talvez os preconceitos que você possa ter passado ao longo da sua vida justificam essa sua trajetória em nome da negritude e de abrir espaço para os outros? Na verdade, eu acho que isso é o meu legado, falar de negro. É meu legado, é a minha trajetória. Porque assim, quando você lê, você tem acesso à leitura, por exemplo, uma tese de doutorado falando a respeito das minas de ouro. É tão profunda que não dá para a gente guardar, a gente tem que socializar. Aí, quando você pega uma história pequena, eu pulei a amarelinha, quem não pulou? Mas você descobre que a amarelinha ela foi desenvolvida no continente africano, em Moçambique, para ensinar matemática. E você, institucional, aprendeu a amarelinha e aprendeu a matemática. E você não sabe que a abordagem disso é negro, cientificamente. Aí eu fico parado,
olhando, após ler uma tese, um pós-doutorado, as plantações sistematizadas, a inclinação do terreiro do café. Eu falo, meu Deus, eu não posso guardar isso. A origem do café, meu Deus, eu também não posso guardar isso. Aí quando eu pego, assim, tranquilamente, termino de ler uma pesquisa e descubro que uma igreja, a igreja de Nossa Senhora do Rosário, ela foi feita de um jeito que a parede tem quase 1,5 metro, é adobe, com várias madeiras junto. Isso se faz lá no continente africano. Eu não posso deixar de falar, preciso falar. Então, quando me chamam para o Núcleo de Estudo Afro-Brasileiro da Unicamp e eu começo a ter acesso à pesquisa, eu me enlouqueci, chorei muito e falei, eu tenho que levar isso adiante para amenizar a dor do outro. Porque eu acredito na informação, o poder da informação é muito grande, é muito forte, ela muda. O menino, nós estamos com outra pessoa negra aqui no estúdio. O cameraman nosso diretor de imagem aqui, ele é negro. Aí se ele tivesse aprendido que o cabelo dele, que o nariz, que a boca, que a pele é maravilhosa, é a melhor do mundo, e é cientificamente comprovado, se alguém chamasse ele de negro, primeiro que não iam chamar. Não iam xingar ele, chamar de nariz chato, cabelo duro, feio, não. Por quê? Velocista como preto não tem ninguém. O nosso cabelo é o melhor do mundo, a nossa pele é a melhor do mundo. Não adianta, gente, pode falar, pode buscar, cientificamente eu estou falando. Então se a gente aprende isso, menino, o menino não negro não ia falar de nós. Por isso que eu levo adiante essa fala. A gente está vivendo um momento muito complicado de uma escalada de violência dentro das escolas, sobretudo no período pós-pandemia, em que as crianças ficaram mais reclusas, em que muitas crianças estão reaprendendo a socializar. E para além disso, a gente teve um avanço das redes sociais que trazem muitas coisas positivas, porém trazem também a possibilidade de escalonar também o ódio. E nós estamos vendo aí algumas tentativas de massacre em escolas, professores sendo agredidos. Queria que você falasse um pouco do racismo dentro desse contexto, porque da mesma forma que outras violências crescem, o racismo também cresce dentro das escolas. Como frear isso dentro desse contexto? E aí, queria saber se há uma demanda maior para palestras como a sua, por exemplo, para tentar amenizar esse tipo de situação dentro das escolas. Sim, formação para professores. O nosso melhor caminho, o nosso maior caminho é a formação para os professores. Socioemocional, africanidade, comportamento. Porque tem uma coisa que a gente precisa primeiro nos entendermos. Um educador que tem um problema relacionado a ele, a família, a filhos, e ele não consegue lidar com isso, é muito difícil ele lidar na escola. O aluno que vem de uma família sem estruturação, o aluno que vem de uma família de pais separados, violência doméstica, a violência contra a mulher que cresce, essa criança vem para a escola com esse olhar. Então precisamos trabalhar o socioemocional, precisamos trabalhar a africanidade, porque a africanidade ela possibilita o conhecimento que a gente não conhece. Então, quando nós trabalhamos em todos os municípios que a gente trabalha, o nosso material é africanos, povos indígenas e socioemocional. Por quê? Sem isso, eu não consigo levar um equilíbrio. Porque é muito fácil eu falar do negro, mas eu preciso falar dos povos indígenas e eu preciso falar do socioemocional. Quando eu trago isso para o professor, primeiro o professor se ajusta. Primeiro, o professor começa a se conhecer. Você ouviu eu falando Saravá, Aie,
a naturalidade que as crianças responderam. E quando eu falei o que significa, como eles receberam, parece que há um alívio, porque falta informação. O professor, para trabalhar com o aluno pós-pandemia, ele também sofreu igual o aluno. Então você tem que trazer o socioemocional, você tem que trazer a africanidade, você tem que trazer os povos indígenas, porque aí você está fazendo, sabe, uma reparação histórica. Você está dando um pouco para cada um. A gente não dá nada. Agora, uma coisa que me chamou muito a atenção na sua palestra é uma visão um pouco até sincrética, né? Porque ao mesmo tempo, e aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque ao mesmo tempo que você logo no início fala, olha, eu sou cristão, evangélico, você traz muito ali, você tenta explicar o que significa macumba, você tenta desmistificar preconceitos, que a gente sabe que são preconceitos contra religiões, principalmente de matrizes africanas, por falta de conhecimento. Eu queria que você falasse um pouco sobre como é no Brasil esse sincretismo, como nós, né, tivemos uma formação um pouco equivocada nesse sentido, de às vezes cultuamos deuses que vieram da África, por exemplo, sem saber, e quando tem um despacho, por exemplo, os meninos acham que é uma coisa terrível. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, né, e como levar para dentro das religiões, principalmente as mais fechadas, porque temos algumas religiões mais fechadas que outras, essa ideia de que somos um país feito com diferentes culturas, né? Trazendo até uma contextualização, aqui em Minas, por exemplo, algumas igrejas não aceitavam que povos, que algumas pessoas negras fossem fazer o culto à Nossa Senhora do Rosário, que é uma santa que a população negra cultua muito, né? Então, alguns padres católicos não eram favoráveis que tivesse o tambor dentro da igreja, por exemplo. Queria que você ajudasse a desmistificar isso, porque você trabalha muito bem isso na sua palestra, as palavras como macumba, os tambores, né? Traz um pouco da origem disso para a gente tentar desmistificar essa visão equivocada. Veja bem, eu acho tão engraçado isso. Às vezes eu pergunto assim, gente, no continente africano inteirinho, tem mulheres que usam saia rodada? Armação? Não tem. Quem é que usa isso? Da onde vem isso? É de Portugal, do Império. Nossa! Saia rodada é do Império, é de Portugal. Aí eu olho para a Mãe de Santo. Um saião rodado, saiote, vira e gira, as baianas. Sei na onde? Na Casa Grande, de Portugal, do gira, do vira, do sincopado. Você está falando dança portuguesa? Estou. Com a mistura do africano. Mas o que você está falando? Aí eu olho a congada, aqui de Minas, forte, congada, congadeiro, bate tambor, toca viola, bebe cachaça, passa a noite inteira, as cores que eles usam. Gente, são as cores de Portugal, são as cores do Império. O que eles estão fazendo então? Eles estão imitando a dança, as festas da Casa Grande, que eles trouxeram para o terreiro na frente da igreja. Porque todas essas festas, elas não começaram longe do terreiro da igreja, começaram no terreiro da igreja. Nossa, o que você está falando? Não estou falando nada. Eu estou te mostrando que nós não olhamos o sincretismo religioso. A gente só olha o que a gente quer olhar. Quando você vai olhar, você fala, peraí, tem alguma coisa diferente, que eu não está casando. Aí, você falou muito bem das religiões de matriz africana. Gente, continente africano, eles são muçulmanos e cristãos. Lá não tem umbanda, lá não tem quimbanda, lá não tem candomblé. Nó! E agora?
E agora, sincretismo religioso. Quando a gente fala do negro, a gente quer usar a parte pejorativa. A gente nunca busca historicamente, a gente nunca busca o sincretismo religioso, a gente nunca busca as referências. Se você olhar a Umbanda, você vai descobrir um grande ritual dos portugueses sensitivos. Tem Guarani só. Não tem uma nação indígena, nós temos mais de 200. Então nós temos 200 culturas diferentes. O povo africano que veio para cá, nós não temos um povo africano, nós temos uns 200. Então cada um tem uma cultura. Aí você vê o português que veio para cá, não veio só de Portugal, vieram de vários lugares. E cada um, independente do catolicismo, cada um vem com uma reza, com uma história diferente. O italiano é a mesma coisa. E o italiano tem uma outra coisa que a gente esquece de ver. Tem italiano que vieram para cá que eles são louros, são negros, independente da tez clara. Então, essa mistura, a gente esquece de olhar, de se aprofundar, de conhecer. Porque a hora que você olha, tem um pouco de cada um em tudo. Tem do negro, tem do italiano, dos japoneses. Porque quando a gente fala no Japão, a gente acha que eles estão em um outro lugar. Não, o continente asiático é pareio com o continente africano. Hoje a divisa do continente asiático e o africano é o canal de Suez. Então, nós temos que entender que é uma mistura muito grande das coisas. E a gente só olha um. Agora, professor, eu não posso terminar essa entrevista sem te perguntar sobre o Leão de Ouro, né, Canis, porque é uma coisa, entre nós negros, é uma coisa bem difícil da gente conseguir, né, porque por causa de toda essa história que você contou nesse início. Conta um pouco sobre essa premiação, conta um pouco sobre o que te levou a essa, né, referência. E o que isso representa sendo uma referência negra, né? Pois bem, Leão de Ouro em Canis é a mistura de tudo isso que eu estou falando aqui com vocês. O Leão de Ouro em Canis, eu falo, da navegação primeira no mundo, da medicina primeira no mundo. Eu falo das grandes construções, eu falo dos mapas de navegação, eu falo das ervas, eu falo do tear. Então, é uma junção, falo das plantações. É uma junção de pesquisa que nós colocamos num livro. Só que esse livro, a banca dele, quem dá o prêmio, não é uma pessoa. São pessoas do mundo inteiro. É o Leão de Ouro em Canis. Canis é França. Não é um brasileiro que olha lá e fala, você vai ganhar o livro. Não. São mais de 200 pessoas, doutores, que pegam a sua pesquisa, analisa a sua pesquisa para te dar um prêmio dessa importância. Então, o Leão de Ouro em Canis é pesquisa que nós colocamos no livro altamente qualificado, com a J.W. Thompson, com a Universidade de Zumbi de Palmares. Foi uma junção que nós fizemos de pesquisa mesmo e ganhamos em 2 categorias. Uma a própria pesquisa e a outra porque o livro, o DNA dele é o mapa do Quilombo de Palmares. Sensacional. Professor, muito obrigada por dividir conosco aí sua experiência. Obrigada pelo que o senhor representa ao levar aí para o mundo, né, toda essa informação e com isso sim ajudar a reduzir o preconceito. E aí, para encerrar, queria que você deixasse uma consideração final com uma perspectiva de futuro, né? Se a gente continuar tendo políticas de cotas, se a gente continuar tendo palestras, avanços, o senhor imagina um Brasil mais equânime daqui a
quanto tempo, assim? Ah, fez uma cara de quem não tem boa notícia. Não, eu acho que daqui a uns 150 anos, gente. Porque nós somos muito novos, né? Para uma realidade de transformação tão grande. Mas eu acredito que a Lei 10.639, 11.645, o próprio VAR, o Ministério Público, eles têm pegado no pé dos municípios, da construção da história do negro, dos povos indígenas. Não posso esquecer dos povos ciganos, que também faz parte da 11.645. E o que eu mais posso dizer para você, que a nossa diferença não faça a menor diferença, desde que tenhamos informações. É isso aí, muito obrigada. Acabamos de conversar com o professor Natanael dos Santos. Ele é professor, historiador, palestrante, tem percorrido esse Brasil afora, esse mundo afora, para tentar falar um pouco mais da negritude e tentar reduzir aí essas diferenças. Até mais.